E como esse é um episódio especial, o Starcast natalino, vamos brindar? Um E eu, brinde ao um sucesso. brinde ao sucesso. E eu posso bater a taça? Jamais. Ai. Só levanta, tchim, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Olho no E olho. Olho no olho, Contato visual. sorriso, né? E jamais volte a taça pra mesa. Brindou, Brindou, bebeu. tem que beber, gente. Isso eu sei porque eu fui aluno. E hoje, com ela maravilhosa, nada mais, nada menos que a Adelita Costa, que pra mim é a sumidade da etiqueta no Brasil. Obrigada, Graça. Assim, Prazer, todo que mundo. mulher incrível, fina. Não, gente, eu assim. São tantos, como se diz, Adjetivos. adjetivos Sim, que me faltou até palavras. e eu fico honrada. Porque você realmente convite. é uma pessoa extraordinária e eu tenho a honra de te receber. Nós, né, Marcelo? Nós Sim. temos a honra de receber você no nosso penúltimo Starcast do ano. Honrada, gente, de estar aqui na véspera do Natal. É por isso que o verde está presente. É esperança. Ai, dessa E o vez deu vermelho? match, ó. Ho, estamos temáticos, né, Marcelo? Sim, gente. Ho, ho, ho. Mas dessa vez eu vou roubar a fala de Graça e eu vou começar. Porque, gente, eu fiz uma pesquisa sobre a vida de Adelita. Porque eu Olha conheço essa mulher isso! há anos e anos e É anos. verdade. Mas o que eu não sabia é que ela foi uma das primeiras modelos profissionais do estado de Goiás. Foi a primeira. Olha! E o que você lembra dessa época? Assim, o que você acha assim, que mudou no decorrer dentro da profissão, Adelita? Que você, sim, você nunca saiu do meio, né? Nunca saí. Continuo sendo professora, né? Só me afastei um pouco da passarela. O que eu vejo que mudou, Marcela, é que naquela época, para a gente pisar na passarela, a gente estudava 2 anos. Sendo que o curso de manequim, na época, modelo, você tinha que ter aula de etiqueta 2 anos, né? Etiqueta comportamento, você tinha aula de andamento e postura, aula de jazz, balé moderno, sapateado, yoga, ginástica rítmica, etiqueta à mesa, comportamento e comunicação. Então, eu acho que hoje, que eu nunca acho, eu sempre acredito, que as modelos precisam se preparar mais em relação a não focar apenas assim, 3 meses, tá bom, se for possível, faça 2, 3 vezes o mesmo curso para ir aprimorando. E conhecimentos gerais, cultura, tem que dominar a etiqueta de boas maneiras, porque hoje você está aqui só numa passarela, amanhã você está em Paris, né? Grace. Amanhã você está em um grande evento, e aí, 1,80 m de beleza e a parte de comportamento? Nem 0%. Então, essa parte eu vejo que mudou bastante. E já vou entrar com mais uma pergunta, Grace, que hoje eu sinto afiado. Enquanto você tá aí olhando a sua Eu tô colinha. olhando a minha colinha, porque tem Nó- tanta pergunta que eu não quero hoje sair daqui sem concretizar a minha lista de perguntas. Nós começamos esse programa natalino brindando. E no nosso intervalo aqui a gente falou sobre um pequeno detalhe que a Adelita chamou a nossa atenção, que é a respeito desse negocinho aqui, gente, o guardanapo. Principalmente para as mulheres, né, Adelita? Sim. O que acontece? Explica para a audiência aí como funciona. Todas as vezes que nós servimos um cafezinho ou uma água para alguém na nossa casa ou numa loja, enfim, tem que vir acompanhado de um guardanapo. Por quê? Antes de beber, a gente tira o excesso de gordura, se estiver comendo alguma coisa, e nem sempre a gente está à mesa. Então, o guardanapo tem essa função. E após, para você não deixar marcas de gordura no copo. E após, às vezes você pode molhar, você pode se sujar. Aqui eu tenho um chocolate. Então, o guardanapo, ele é fundamental. E aí eu falei para eles, a taça tá linda. É igual a minha. Cadê o guardanapo? O guardanapo estava aqui, só não estava na mesa. E por falar em taças, estou vendo ali tem 5 taças e tem todas essas daqui. O que eu coloco em cada uma? Qual que é a correta? Água sempre, água não se oferece. Então, todas as vezes que você vir alguma coisa, você vir só um vinho tinto, a água tem que acompanhar. Independente de ser mesa posta. Água, a maior. Vinho tinto, vinho branco, então é decrescendo. E atrás, entre água e tinto, a gente faz um triângulo espumante ou champanhe. Então, são essas taças que vão a uma mesa completa. Mas se eu não vou usar uma taça,
posso colocar um copo? Sim. E posso tirar a taça? Posso. No almoço, eu vou servir apenas água e um tinto. Então, eu posso usar esse copo e essa taça. Tá? Aprenderam aí, gente? Eu vou servir água e um suco, porque aqui eu estou, aliás, água e um tinto. Eu não vou servir nada alcoólico. Então, eu tenho suco e água. Eu posso fazer essa composição. E não pode esquecer do guardanapo. Guardanapo jamais, gente. Como é que é? Fica uma renda. Grace Conta a questão da renda. estava em Paris e viajou e não fez o curso completo. Aí ela ficava de madrugada. Eu estou no restaurante chiquérrimo, daqui a pouco eu vou num casamento Só no no xixi. castelo. Então, a questão é, quando nós estamos à mesa, principalmente a mulher, tanto com batom escuro ou com brilho, nós tiramos o batom, o excesso. Não é para você limpar, você tira o excesso, seja do gloss ou do batom, para que você não deixe marca. E quando você usa a taça, você marca esse lugar. Então, eu bebi aqui. Ó, eu estou só com gloss. Tá marcado. Aí eu esqueço. Ó, e imagina se eu tiver com um batom de cor. Aí, de repente, eu venho para um vinho tinto. Aí eu vou carimbando. No final, que eu falei para ela, vai virando uma rendinha francesa. Então, a mulher tem que tomar cuidado. Mesmo um coquetel, você marca o lugar. E é só aquele lugar que você vai ter o cuidado sempre, ao pegar, de usar onde está a marca da sua boca. Essa é a dica. Anotou, gente? Porque eu acho que a gente tá trazendo um caderninho. Caderno e papel na mão. Caderno e papel na mão. E aí, Marcelo? Deixa eu olhar aqui na minha colinha. Ela é cheia das colas, gente. Que história é essa? Bora pra prática. Adelita, eu tô vendo ali, ó. Esse prato fundo é sopa. Sim. Num jantar mais formal, como funciona a entrada? É sempre sopa? Bom, qual serviço? Nós temos alguns tipos de serviço. Quando nós falamos de serviço à francesa mesmo, comensal, é que se serve. Então, em situações de gala, é onde tem realmente mordomos e profissionais à altura para realmente fazer serviço. Porque ele apresenta a travessa pela direita, apenas para você apreciar, e vai pela sua esquerda e coloca no nível. E ali tem um garfo e uma colher para fazer uma pinça. Então, é você que escolhe as porções. Aquela travessa já está o prato principal com as guarnições. Aí você pega um pedaço da carne, né, na proteína, e as guarnições. E volta os 2 talheres. E assim ele vai passar. Esse é o verdadeiro serviço à francesa. Porque quando as pessoas falam que está fazendo a francesa, elas estão fazendo um serviço empratado, que teve um crescimento vertiginoso com o avanço da gastronomia e o grande espaço para os grandes chefes mundo afora. Que é a hora que eles têm a oportunidade de mostrar todo o seu talento e apresentar um prato maravilhoso. Então, ali é o empratado. Quando nós vamos falar pessoas do dia a dia para a gente cair na nossa realidade. Tá, eu chego em casa, vou tomar uma sopa, tá chovendo, aí eu pego um prato fundo. Não, isso aqui. Todas as vezes que você for servir uma sopa, esse prato deve ser sobre o prato de refeição. Então, são 2 pratos do seu dia a dia, na copa cozinha da sua casa. É a mesma coisa. Posso comer assim com o dedo? Não. Você vai precisar de uma colher. Então, sopa são 2 pratos e uma colher. Uma curiosidade da sopa é que assim, eu sempre achei que era um dos pratos mais fáceis, né, de serem consumidos. Não é difícil. Quente, não é isso? Você só pode 3 vezes. Aqui nós vamos ter que ficar movimentando. Então, eu vou demonstrar. 1. Nunca fazer barulho. 2. Soprar. Ninguém tá vendo, não tem essa história. A etiqueta não é para os outros, a etiqueta é para você. Comportamento é uma atitude. E a atitude vem de dentro para fora. Por isso Não que é eu estou maquiagem. aqui. Jamais. Pelo bico. Xarope pode. Sopa. Mas como que eu vou esfriar? Você, ó, usa esse dedinho e vai movimentando. Esfria pela borda. Então, você vai pegar isso aqui e vai trazer. Ou então, vem daqui, porque se cair, olha, você tem esse espaço, vou subir para ficar mais fácil. E aí você tem o segundo prato, você tem o suplá, se for o caso, você tem o guardanapo, e se cair, olha quantos lugares pode sujar, e não a sua roupa. E aí você vem e toma. Jamais usando a colher assim. A
colher sempre, eu vou demonstrar. Ó, Gente, olha isso. essa mão apoia aqui. Para isso existe esse design, isso aqui não é enfeite não, gente, é utilidade, ó. Esse dedo, firma com a unha, quem tem dificuldade, Eu vou até fotografar. e ó, é como se você pegasse um lápis para ficar mais fácil. E depois é só você trazer para horizontal. E assim, vamos levantar, você vem aqui, traz e toma. Nunca. E se tiver um macarrãozinho, nem pensar. E não se corta o macarrão, tá? Respondi a sua pergunta, Marcelo? Nossa, E como? os talheres, os talheres? Conta pra nós Bom, como a gente... Esses talheres, aqui nós temos uma mesa. Faca, olha só, masculino está à minha esquerda. O garfo, o guardanapo. O feminino está à minha direita, porque nós mulheres somos poderosas, né? Forte. A faca, a colher, a taça. Então você nunca vai esquecer essa dica. Feminino, a taça, a faca, a colher. Masculino, o guardanapo e o garfo. Faca de refeição está próximo ao prato, com a lâmina, que é o corte, voltado para dentro, jamais para fora. O par é o garfo para refeição, e esse garfo, ele vai ficar próximo ao prato, seja ou o próprio prato. Não importa se formal ou informal. É assim e é clássico. E esses dois talheres, na realidade, são talheres para peixe. Isso é uma espátula, não tem corte. É uma proteína extremamente sensível. E o garfo, ele não é de sobremesa. Ele vem com um detalhe, ó, esse dente mais recuado. Vem alguns designs, esse é um talher mais clássico. Então, quando aparecer essa dupla, você sabe que vai vir Peixe. um peixe, uma carne branca, quer dizer, ou frutos do mar. Então, vai vir em segundo lugar, e você vai alinhar pelos cabos. E aqui você vai alinhar pelos dentes. Às vezes eu faço decrescente, um triângulo, dependendo do design. Quando tem, eu gosto, mas não são todos os faqueiros que vêm com o talher para salada. Aí eu teria que ter uma faca, se essa salada precisar de faca. Se não, basta eu ter o garfo para salada. Ok? E esses aqui em cima? Esses aqui. Esses talheres aqui em cima, eu coloquei os três, porque aqui eu tenho uma família completa. Então, a faca, se tiver uma sobremesa que precisa de 3 talheres, o que é raríssimo, eu vou ter a faca com o cabo voltado para a direita, porque a posição da faca é à direita. O segundo talher é o garfo, porque o lugar do garfo é à esquerda. E o terceiro é a colher, porque a colher fica do lado direito. Quando nós estamos sentados e a gente tem que movimentar, a gente só faz isso, ó. Desce. Então, se eu tiver uma refeição, vamos afastar um pouquinho aqui. Se eu tiver uma sobremesa que eu vou precisar de uma faca e um garfo, eu vou ter a faca e o garfo. Tirou tudo. E aí veio aqui uma fruta que eu vou precisar de garfo e faca. Eu simplesmente faço esse movimento, ó. E trago pra cá. Isso aqui já saiu, eu já tô na sobremesa. E o segundo movimento é esse aqui, eu trago pra cá. E aqui vai estar apenas um prato de sobremesa com uma fruta. Suponhamos que eu receba aqui uma manga, né, uma fatia de manga. Então eu vou precisar de usar um garfo e uma faca pra comer essa manga. E novamente, esse detalhe não é enfeite, é utilidade. Olha o dedo. E é importante aprender a comer com a mão esquerda, porque você já senta e os talheres já estão na posição. E nessa hora é uma hora boa para você treinar, porque você faz isso, corta e vem. Então você aprende a comer determinadas comidas com a esquerda. Daqui uns dias você está comendo tudo com a esquerda. Sentou, essa é a forma mais elegante. Isso aqui vive na Europa, em Paris. É verdade. Comer com a esquerda, né? É muito Mas elegante, tem é uma luxo, linha gente. americana. E mais à frente a gente responde. Inclusive, tinha uma certa peça, que eu acho que eu te mandei fotos, que era usada na mesa americana. Depois a gente vai conversar sobre ela. Ah, ok. Eu quero saber aquela taça que parece uma xícara. Conta pra nós o que é essa taça. Isso aqui, gente, é uma xícara para consumir.
Consomê é uma entrada, é como se fosse um caldo de carne, né? Então, se você se deparar com uma entrada, aí sai esse prato e vem assim. E você está num jantar na casa de um amigo, você não estão falando de coisas caras, sofisticadíssimas, né? E aí vem, o que você não pode é transformar isso numa asa de uma xícara. Porque tá parecendo um caldo, Delita. Tá assim uma aguinha meio cor-de-rosa, né? Um caldo de carne. Mas tá muito quente, né? Eu vou soprar. Você não vai soprar coisa nenhuma. Você não vai pegar com o dedo coisa nenhuma. Porque você é uma pessoa informada. Eu nem chego a falar que é chique, tá? Você vai pegar sem levantar os dedinhos. Normalmente, assim. E vai tomar. E volta. Sem fazer barulho. Você vai voltar suavemente. E se você pegar o dedo, e a maioria das xícaras, inclusive, sempre tem uma curvatura. É para determinar que aqui deve parar o serviço. Então, eu não preciso tomar tudo e virar. Então, me servir é uma entrada. Eu preciso deixar o meu apetite para o prato principal. Terminei. Vem pra cá. Ele vem completo. Isso não é um pires. É a peça dele mesmo. Então, eu chamo assim. Xícara para consumir. Agora, se você tirar essa asinha aqui, você vai no caldo 24 horas, você vai encontrar isso aqui. Só que não vai ter as asinhas. E aí você vai usar o quê? A colher pro caldo. Você não pode deixar essa colher no final. Porque para isso que vem um pratinho, para você deixar assim com o cabo voltado para a direita. Ficou claro? Claríssimo. Agora eu quero fazer uma pergunta mais voltada assim, para o comportamental nas festas, né, sociais, enfim. Qual a forma mais educada de confirmar a presença ou recusar a presença nas festas de finais de ano quando você não é tão íntimo das pessoas, né, da festa? Bom, isso acontece em qualquer situação. Primeiro, receber um convite. Hoje você não tem convites impressos muito raramente, né? São mais formais, você recebe convite impresso, você recebe muito convite online. Mas ele é tão importante quanto? Primeiro, recebeu, a agenda de todo mundo hoje é muito apertada. Então eu não posso de imediato falar que eu posso ir ou que eu não posso ir. O que eu posso é obrigada pelo convite e eu confirmo até amanhã. Eu tenho que ter pelo menos 24, 48 horas para confirmar. Mas quem convida tem que saber convidar. Porque as pessoas hoje, inclusive a assessoria de imprensa, convida errado. Você recebe convite de manhã e fala, conto com a sua presença. E o convite é à noite ou 2 horas da tarde. Então, tem que aprender a convidar. Mande com antecedência. Quando é muito informal, quase íntimo, você pode mandar 3, 4 dias antes. Quando você tem intimidade. Senão, é uma semana, 10 dias antes. Aí você visualiza, você agradece. Então tá, você pode ir. Então você fala, Adelita, muito obrigada por fazer parte. Quanto menor o evento, mais importante. Porque a pessoa escolheu você em um grupo de amigos e familiares que ela tem. E aí você fala, nós somos apenas, olha, Graça, serão apenas 10 convidados, 20 convidados, 50 convidados. A importância é muito maior, a sua responsabilidade de saber que aquela pessoa te escolheu. Isso é uma deferência, uma valorização. E você tem que agir como tal. Eu fico extremamente lisonjeada de fazer parte da sua seleta lista de convidados. Mas, infelizmente, eu já tenho um compromisso anteriormente assumido. Você não precisa contar a história. Mas eu desejo, com certeza, estarei perdendo uma grande noite. E eu tenho certeza que será maravilhosa. Muitíssimo obrigada. Gente, ela é chiquíssima, meu Deus. Agora você não confirmou e justificou, porque você tem que agradecer, justificar a sua ausência ou confirmar a sua presença. E quem convida tem que saber convidar, coisa que as pessoas ultimamente estão perdendo totalmente a noção com a história do online. Bateu o convite para mim de última hora, gente, eu não compareço. E eu não tenho o menor constrangimento de falar isso. Para eu comparecer em um lugar de convite de última hora, a pessoa ela tem que ser muito íntima e eu tenho que saber o motivo dele ter chegado assim de última hora. Porque de repente ela pensou assim, nossa, eu vou fazer uma massa aqui e vamos tomar um vinho.
Aí eu sei que realmente foi algo que a pessoa pensou ali, depois do almoço, para reunir umas amigas em casa, no final de tarde. Aí está correto. Mas aquilo que você percebe que foi planejado, o convite tem que ser correto. Tem que saber convidar, tem que saber agradecer, tem que saber o que é o RSVP, recusar, agradecer e comparecer. E antes de ir embora, não sair à francesa. Discretamente. Não mude o tom da festa saindo, porque outras pessoas também podem querer ir embora. Vai discretamente até o anfitrião fala, olha, adorei a noite. Maravilhosa decoração. Nossa, eu amei a trilha sonora. Enumere algo para você destacar para a pessoa. A comida estava uma delícia. Amei o bacalhau. Nossa, adorei a entrada, né? Que salada refrescante. Enumere pelo menos um item. E se despeça discretamente e saia, para não puxar a festa da pessoa para baixo, porque outras pessoas vão achar assim, Graça tá indo embora com o Marcelo, já tá na hora da gente ir, e outras pessoas vão saindo. Mas também não seja aquela pessoa que não tem desconfiômetro e que vai ficando, porque né, eles são muito agradáveis, e vai ficando, e vai ficando, e vai ficando. O que eu faço? Diminui a iluminação, vai baixando o som, isso aí são os anfitriões, para que o convidado desconfie que já passou da hora de ir embora. A gente é muito chiquíssima. Entendeu? Porque tem gente que resolve amanhecer o dia, né? Com certeza. Aí fica o casal lá. Adelita, e falando assim, tanta etiqueta, né? Eu penso que em algumas situações já conversamos de bastidores. Em Goiás, quando se fala em etiqueta, a gente pensa muito em festas no palácio, né? Qual um gafe que você acha que já aconteceu assim, que você esteve presente, que você ficou, nossa, estamos falando de um dos lugares mais elegantes, né? E determinadas pessoas ainda cometem. Marcelo, não vamos longe, não precisa nem chegar no palácio. A questão é que, infelizmente, eu fico triste com isso. Não é uma crítica, apenas uma observação, porque meu cérebro é de professora, né? Eu nasci professora e são 40 anos dando aula, então eu ensino comportamento antes de ensinar etiqueta. E as pessoas, esse preconceito da etiqueta e de brincar ou falar eu não preciso disso, tem que entender que etiqueta caminha junto com boas maneiras, e boas maneiras significa educação, e educação você traz de berço. E não tem nada a ver com dinheiro, e nem com patrimônio, e nem ser socialite, ou viajar o mundo, ou falar 3, 4 línguas, ou ter um carro importado. Tem pessoas que são extremamente simples, extremamente elegantes. Então eu vejo muitas vezes a pessoa chegar meio estabanada e te agarrar pela cintura e te beijar. Eu não gosto. Quem me conhece sabe que eu não gosto. Então, quando casado, meu marido falava, pra que esse chapéu com essa árvore gigante, Adelita, que eu mandava fazer, e mandava colocar um arame, assim, pra ele ficar balançando. Pra não ficarem me beijando, assim. Então, a pessoa não tinha como chegar até a mim. Eu vou fazer uma foto e mandar pra vocês. Então, assim, toma cuidado, gente. Beijar é como beijar a mão. Não existe essa história de beijar a mão assim. É só uma menção. Vai pra história que vocês vão encontrar. É uma menção. É a mesma coisa do tal do beijo. Um tá bom. 2 passos. 3 tá péssimo. 4 nem pensar. 5, Deus me livre. Então, essa questão. Outra coisa que me incomoda, isso acontece muito em restaurantes, tem muito almoço de aniversário, são as interrupções. Eu estou conversando, você está conversando comigo, nós estamos aqui num almoço, né? Isso todo dia em restaurantes. A Graça, muito efusiva, agradável, que é, ela entra no meio da nossa conversa, e eu estou prestando atenção, você está me falando sobre o desfile que você fez, como que foi o Fashion Week, tarará. E eu, pois é, Marcelo, eu não podia vestir tipo notícia e tal. A Graça chega aqui, ela não presta atenção de que você está no meio de uma fala e que eu estou prestando atenção e que eu tenho que contribuir, porque comunicação só existe quando tem emissor e receptor. E eu tenho que entender o que você falou, porque senão não existe comunicação. Aí a Graça fala assim, gente, eu fiz uma cobertura fotográfica de um artista, vocês não estão entendendo. Aí ela monopoliza a cena e o restante da mesa, e ela eleva o tom e ela não para de conversar. E ela fala alto e começa a incomodar as pessoas. Aí você olha para o outro e pensa, isso tem algumas figuras em Goiânia que realmente são profissionais. Então, é muito importante a gente tomar esse cuidado, porque às vezes a gente
na ânsia de contribuir, de contar uma história da gente, a gente atropela, às vezes, um casal ou duas pessoas que estão falando sobre um assunto e a gente entra com o nosso. Pode acontecer? Pode. É errado? Não. É crime? Também não. Só que a gente tem que fazer uma introdução. Gente, com licença. Ou então espera. Mas se a sua história for muito comprida, corta ela um pouquinho pela metade, espera o momento da finalização, aí você entra com a sua e as pessoas vão prestar atenção. Então, essa é uma das coisas que eu acho, assim, um grande pecado de educação, de boas maneiras, de etiqueta, e acontece muito. Porque não preciso falar, nós precisamos fazer nos restaurantes. E nos restaurantes, cada coisa que eu fico arrepiada. Eu gostaria de saber, você colocou algumas xícaras para cada uma tem uma definição também para que serve, tipo, café, eu imagino que essa pequenininha. Cafezinho, né? Aí tem uma colherzinha que é de café. E ali é uma para chá, ou café com leite, ou um chocolate. Então eu uso a mesma xícara, que é uma xícara maior. Ou até o cappuccino. Eu posso tomar um cappuccino nessa xícara grande. Por que eu vim para cá? Para entrar no que você acabou de falar. Porque assim, você falou de restaurantes, mas assim, hoje em dia a nossa vida é tão corrida que qualquer lugar, em um café, por exemplo, acaba sendo um ponto de encontro e mesmo de reuniões. É E negócio, acontece é social, é exatamente familiar, é isso tudo. que você está falando. Estamos falando de negócios, chega uma terceira pessoa que, ok, pode ser nossa conhecida, etc., mas ela acaba se intrometendo dentro de um espaço, não é que não a caiba, mas que naquele momento não é o ideal. Não é. Não é. Posso parar lá? 90%, desde os primórdios da humanidade, as grandes decisões do mundo, elas foram decididas ao redor de uma mesa. As guerras, né? As rodas, e não é diferente, cada vez mais. E cada vez menos a gente faz isso no escritório. Então as pessoas saem do escritório 90,9% e as reuniões acontecem o quê? Um café, final de tarde, um drink, um almoço executivo. E a gente tem que entender que nem sempre a pessoa está ali no lazer. Olha a postura, tem que aprender a interpretar a comunicação não verbal. Se a pessoa está tão atenta, eu estou aqui no almoço com você, a forma de eu lançar meu corpo para frente, a minha postura, de prestar atenção, e você falando, e às vezes eu não emito som, eu faço uma concordância, você está me fazendo uma proposta, e eu fui ali para ouvi-lo. Então eu tenho que deixar você fazer, você tem que me convencer de que eu devo participar do seu projeto. Então, eu te dou o direito da fala. E eu estou assim, uma pessoa chega, Adelita, professora, quanto tempo? E ela já vem, agarra e beija, começa a conversar. Aí eu olho, o Marcelo, o empresário e tal. A pessoa tem que simplesmente, não, eu passei apenas para dar um oi, desculpa. Ela não te conhece. Então, ali é um momento corporativo. E às vezes nem para. De longe. Para não haver interrupção. E às vezes se para. Não estacione. Porque a pessoa para na mesa e ela fica tanto tempo que quem está na mesa fica incomodado e se não tem cadeira, chama o médico. Uma cadeira, por favor. Você entrou num ponto que, para mim, é uma das situações que eu acho mais complicadas, porque acaba a gente conhecendo muita gente. Então você chega no ambiente, querendo ou não, você conhece a maioria daquelas pessoas ali. Então eu normalmente, isso é uma coisa que é minha, eu sempre espero a pessoa se dirigir a mim. Né? Se é uma festa, mas existe um anfitrião, chega até o anfitrião. Cumprimento, é o correto. Ainda que você não tenha intimidade. Eu fui convidada, lembra que nós saímos daqui, fomos para um evento? Sim, sim. Aí chegamos lá, qual é o meu papel? Procurar. Você conhecido, nós estávamos numa grande inauguração de uma grande marca, né? Chegamos um pouco atrasado, não conhecemos, não encontramos com a anfitriã, mas tinha pessoas esperando, porque eu até assustei, porque a pessoa sabia quem eu era, né? E eu falei, bom, a equipe de fora. Então eu apresentei você, porque você estava comigo. E na minha confirmação, não existia a confirmação. Ali não foi convite para a colunista, foi convite para a Adelita. Então eu apresentei quem era o Marcelo. Mas é Marcelo? Marcelo? Não. Marcelo Huck é um profissional de nome na área de moda.
E a pessoa se apresentou que era o gerente. Uhum. Então, eu também não sabia quem era ele. Então, ele se apresentou. Aí falou, né, a fulana saiu e tal. Chegamos atrasados por uma questão que a gente estava gravando. Não cabe a mim apresentar. Para que, se eu sair, aconteceu de eu sair, porque chegou uma outra pessoa e me chamou na parte da frente para tomar um drink. E você ficou sozinho conversando com o gerente. Eu fiquei tranquila, porque ele é o gerente de uma grande marca nacional que estava inaugurando. E você é um especialista da área. Eu de longe observei e vocês ficaram muito à vontade conversando. Porque eu sou responsável de fazer uma apresentação correta. Se eu estou com a Graça, essa é a Graça Pires. É uma grande fotógrafa, fotografa em vários estados. A pessoa vai saber que não é uma fotógrafa que faz fotos de casamento ou de 15 anos. É uma fotógrafa especializada em moda. Então eu dou a especialidade. A mesma coisa do estar com. Esse é um médico. Esse é um dermatologista. Esta é uma cardiologista. Então existe as especializações. Porque se eu me ausentar ou der atenção para uma pessoa aqui, você sabe o que falar com ela. E sabe o que você vou falar com você. Não fica com aquela cara de paisagem. Tá quente, né? Nossa, Goiânia não chove, né? Calor. Calor. Então, essa questão das reuniões, dos cafés, nos restaurantes, é um problema sério. Adelita, e como grande cerimonialista, você já pegou alguma situação assim que você, nossa, como é que eu vou sair dessa? Olha, eu falo sempre que Deus, às vezes dá asa à cobra. Dá asas. Mas ele me deu uma tesoura também. Que minha mãe, as duas mães, assim, olha, quando você se achar a última Coca-Cola gelada do planeta, lembre-se que não é. Põe o pezinho no chão. Então, com isso, eu estudei, eu tive desde muito cedo traquejo, respeito, pessoas mais velhas e várias situações. Isso foi desde que eu comecei a falar. Então, eu tive duas mães que realmente me educaram com muita finesse, simplicidade e sofisticação. De tudo Deus me deu a oportunidade, né, de ter na minha vida. E aí parti para o cerimonial. Olha, a gente tá vendo, gente. Sharon, grande Modelo. fotógrafa. Sharon, me fotografou para um ensaio em Brasília. Number one. Desfila number one. Olha! Primeira feira de moda de Goiás. Meu Duas Deus, primeiras feiras, olha. Aldemir. H. Esther Joalheiros. Ensaio, não, Elza Salom. Gente, que Festa da Ana Luísa, festa da Agus. Não lembro o fotógrafo. Esse aqui eu estava casado numa festa do Jaó. Isso é um ensaio de 2 anos Você atrás. parece que eu conheço esse clique, hein? É, de 2 anos atrás. Esse foi a Suzana. Isso aí foi da Graça agora, recente. Graça Pires. Foi quando eu fui contratada, depois de tantos anos, eu me recusei voltar às lentes de uma fotógrafa. Mas foi uma experiência tão maravilhosa. Isso aí foi a capa do meu livro. Festa da Ana Luísa no Castro. Gente, isso aí é um PIB, hein? Graça. E você viu que eu tenho uma memória boa, né? Graça. Então agora eu quero simplesmente ser de novo modelo. Você graça. Já Mas vamos falando que articular você tava essa dizendo que Eu história. estava interessadíssima em ouvir ele para agora Onde que que nós você estávamos? estava falando. Sobre a questão do cerimonialista. Isso. Então, muitas vezes o cerimonial, eles têm uma dificuldade e é normal entender, porque ele trabalha com o social, ele trabalha com vaidade, e muitas vezes ele não pode tomar uma atitude, às vezes, com uma pessoa, na festa de 15 anos, no casamento, que ele pode perder novos trabalhos. Eu tenho um alvará, que antes de cerimonialista, vem a professora de etiqueta. E logo em seguida vem uma profissional que ralou bastante para ir para a Federal para fazer um curso de comunicação social. Então, aos 21, eu já estava graduada em comunicação social com habilitação em relações públicas. Então, comunicação é minha praia. Então, tudo isso fez ter uma somatória. Na Católica, estava eu à noite, sacrificando minha adolescência né, e a idade adulta, fazendo o quê? Pedagogia. Então, tudo isso foi dando uma facilidade para mim de muitas vezes colocar a pessoa no lugar dela, sorrindo, e a pessoa não ficar com raiva. E se ela ficar aborrecida, eu ainda dou um sorriso para ela e falo, e depois ela vem falar comigo.
nossa, eu preciso fazer um curso de etiqueta com você. Eu falei, tem razão, será um prazer dar aula para você. Então eu tenho esse alvará. Eu não tenho menor constrangimento nem dificuldade, Marcelo, de alinhar comportamento. Não tenho. Nunca tive. Adelita, a última pergunta do dia, né? Nós vamos ter que voltar pro ano que vem. Vou voltar o ano que vem. É com o maior prazer. Porque são tantas fases, né, da etiqueta. Eu quero saber sobre pegar o salgadinho ou com a mão ou com o guardanapo. Qual Gente, que é o correto? Até tem Conta dois pra nós. guardanapos aqui, ó. Esse guardanapo é um guardanapo, normalmente os bufês mais elegantes, eles usam guardanapo de primeira linha. Esse é um guardanapo para coquetel. Esse guardanapo, por sinal, é do Marcelo de Piqueiros, tá? Ó, o merchan, hein? Esse guardanapo foi de uma churrascaria de São Paulo. E foi até no dia que eu comprei minha última bolsa do Vuitton, que foi uma loja bem em frente, inaugurada. Eu estava almoçando ali. Então as pessoas não sabiam para quê. Então na época colocava batom, que era para entender que era para mulher tirar o excesso de batom e não marcar o guardanapo, que normalmente era branco. E naquela época tinha uns batonzinhos verdes, que eles não saíam nem sob tortura. Imagina se o restaurante faz isso, o que dizer de uma dona da casa que tem uma toalha de banquete com 12 guardanapos, e aí você senta e ela olha pra você, você tá com aquele batom, e ela fala, meu Deus. E ele tem bordado, ou ele tem uma linha diferente de seda e não pode ir. Hoje a gente tem alvejantes que protege, a gente tem um carbonato. E aí você fala assim, nossa, vai acabar com a minha toalha. Então, tinha antes, eu tenho inclusive esse, né, que é herança da minha mãe, dois Nice de Freitas, que ela fala assim, nunca esqueça de pular rouge. Tem que fazer biquinho? Tem. Que ele é de seda, vermelho, quadradinho. Então, você colocava o guardanapo assim, vinha um guardanapo branco de linho. Vamos montar aqui para a sua audiência e para a minha. Aí, suponhamos, estava assim, né? Aí, esse guardanapo lindo, tá bordado aqui. Então, tinha um guardanapinho. Eu não vou dobrar esse aqui. Aí, ele é vermelhinho, sabe? Aí se dobrava assim, muito discretamente, onde ia sentar a mulher. Ele aparecia aqui, uma pontinha vermelha. Significava pro la rouge, para os lábios. Chegou um ponto que isso foi pro comercial. E aí precisou se escrever batom. Mas voltamos ao coquetel. Aí eu recebo esse guardanapo, recebo a taça. E aí estou tomando, tal. Alguém chega. E aí vem uma bandeja. Ai, gente, é tão chique esse evento. Eu preciso pegar assim. Errado, é errado e não tem nada de chique. Deixa seu guardanapo aqui. Faça uma pinça. E se você vai pegar um canapé, se você pegar assim, você vai melar o dedo. Então você pega aqui, vai tocar apenas no seu. Traz a boca. Com a mão. Com a mão. Comeu, limpou. Veio outro, pegou. Comeu, limpou. E quando vem aqueles petiscos com massa folhada, que na hora que você... Ah, mas aqui é muito chique. E aí você tá conversando, normalmente tá em pé e cercado de pessoas. Na hora que você dá aquela primeira mordidinha, ele vai se esfarelando e cai aqui em você. E os coquetéis das lojas chiques de inauguração, eles adoram colocar, né? O que eu faço, Adelita? Peguei. Se eu morder, você vai quebrar e vai sujar o piso, ainda vai sujar minha roupa e minha mão. Então, eu ponho ele todo de uma vez. Arrasou Prendeu. demais, entendeu? Marcelo, vamos ter que finalizar mais um Starcast, fechando com chave de ouro. Adelita, é sempre uma honra ter você conosco. E Honra sei que sou eu que temos agradeço. muito a aprender, né? Tanta sabedoria e conhecimento. E eu fico assim, realmente assim, nós, né, Marcelo? Muita gratidão de receber aqui. Graça, Marcelo, ouvintes, né? Seguidores. Eu sempre tenho uma gratidão imensa a todas as pessoas que dão oportunidade para que eu possa compartilhar um pouco do conhecimento que eu venho tendo ao longo da minha vida. Eu acho que desde que eu comecei a falar. E eu entendo
que a comunicação, nada no mundo flui sem a comunicação e os bons modos. Então você pense bem na etiqueta, não, comece na educação. Passe pelas boas maneiras para você chegar na etiqueta. Então sou eu que agradeço essa oportunidade. Porque aqui eu estou tendo a oportunidade de compartilhar. E a vida não é feita de você segurar e reter o conhecimento. E apenas oferecer para quem pode pagar. A minha vida sempre foi que a etiqueta é para todos. Então, gratidão. E isso é luxo. Vamos brindar? Vamos brindar um Feliz Natal e um 2024. Foi maravilhoso. E 2025 será muito mais. Juntas, Amém. juntos. Abençoado. Olhou. Brindou, bebeu. Aí sim, coloco a mesa. Pegou esse flash? Aí colocar mesmo. Aprendeu certinho o E- inglês. O Starcast super oferece um feliz Natal! ho, ho, ho. Ho, ho, ho. E até o ano que vem.